Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de filosofia, tá bom? Nosso tema de hoje é a linguagem. Nós vamos conversar mais um pouco a respeito da linguagem, linguagem não verbal, linguagem verbal. Nossa atividade está baseada na apostila de filosofia, página 11, tá bom? E nós vamos conversar e conhecer mais um pouquinho a respeito da origem da linguagem e da origem da comunicação, tá joia? Aí estão os assuntos da aula de hoje. Primeiro, sinais de comunicação, origem da linguagem, linguagem verbal e não verbal. Vou abordar esses tópicos com vocês, tá bom? Bem rapidinho, só para que não fique vago essa questão e eu pular já para a linguagem verbal e não verbal, tá bom? E nós vamos iniciar conhecendo um pouquinho dos sinais da comunicação. Então, para falar a respeito da origem da comunicação, durante as pesquisas que eu fiz e as várias hipóteses, porque não há um período datado ou um período definido de quando o homem começou a se comunicar e qual a necessidade disso durante esse período, nós voltamos lá no passado nas pinturas rupestres, as pinturas dos interiores das cavernas, em que o homem relatava por desenhos o seu cotidiano, as ações do dia a dia e como isso acontecia. Então, essas pinturas podem ser consideradas o início de uma comunicação, já que o homem tentava expressar alguma coisa, algum sentimento, algum detalhe do seu dia a dia. Então, as caçadas, as pessoas que estavam, o ambiente. Então, é uma tentativa de comunicar a visão individual de alguém a respeito disso. Então, as pinturas rupestres podem ser consideradas o início da comunicação. Já num tema mais atual, o filósofo Jean Rousseau, que é conhecido por nós, vocês já estudaram ele a partir do momento aí que iniciaram no Fundamental 2, ele é conhecido. Ele supõe que a linguagem evoluiu de forma vagarosa, não foi tão rápida, mas ela surgiu com a necessidade de um homem que estava em apertos, por assim dizer, seja por socorro ou dores violentas e tudo mais, ele tinha necessidade de falar, de sussurrar, de estar comunicando para alguém aquilo que ele sentia. Então, o homem foi se virando de certa forma até conseguir se comunicar. E essa comunicação tinha que ser, de certo modo, eficaz. Porque como que eu poderia te ajudar se eu não consigo te entender? Como essa aula poderia ser de qualidade se vocês não conseguem entender o que eu estou falando? Então, a comunicação ela tem muito disso. E vai muito da necessidade do homem em contar o sentimento, seja por desenho, por sinais, por fala. Então, o homem ele foi evoluindo à medida da sua necessidade em relação à comunicação. E aí, para falar a respeito da linguagem, durante as pesquisas que eu fiz, foi citado a Torre de Babel. A Torre de Babel é uma história religiosa que se encontra lá em Gênesis, que conta a história de um mundo pós-dilúvio a respeito dos descendentes de Noé que estavam reconstruindo uma cidade, e essa cidade se chamava Babel, e eles tentaram construir uma torre muito alta que chegasse até a Deus. E essa torre foi motivo de soberba e de desobediência, segundo as histórias. E aí, Deus colocou no meio dessas pessoas as diversas línguas, como o português, o espanhol, segundo a história. Então, os homens pararam de se comunicar, porque eles não entendiam mais o que um falava e o outro falava. Então, a torre foi interrompida, não houve mais, porque eles não conseguiam entrar em acordo. E daí se tem uma ideia de um mito, uma história religiosa, que surgiram os diferentes tipos de linguagem. E aí já dá para fazer uma relação com o que eu falei com vocês antes, sobre a dificuldade de se comunicar quando o outro não entende. E no caso deles, segundo a história, foram as diferentes línguas. Então, a comunicação ela precisa ser entendida. O que eu desejo passar na minha comunicação e o que você tem que entender.
Então, a Torre de Babel ela faz uma história, faz uma ligação a respeito das diferentes linguagens e da forma que a linguagem surgiu. Nós sabemos que é uma história religiosa, mas ela faz esse parecer e essa referência. E para falar rapidinho a respeito da linguagem verbal e não verbal, eu utilizei 2 exemplos. Esse é proibido fumar neste local, que representa a linguagem verbal, ou seja, porque a linguagem verbal ela é aquela escrita, como está aqui eu estou lendo, ou falada, que é o que eu estou fazendo com vocês agora. Então, a linguagem verbal ela é verbalizada, é uma linguagem que eu consigo escutar ou ler. Já a linguagem não verbal é a linguagem utilizada pelos signos, os signos visuais. Ou seja, é o mesmo recado da linguagem verbal. É proibido fumar neste local. Só que agora eu utilizo os signos, as imagens. Então, o recado... Saiu aqui. Então, o recado acaba sendo o mesmo, só que de forma diferente. Aqui eu tenho as imagens, eu consigo visualizar, eu não preciso que ninguém me fale, eu não preciso ler nada, mas eu vejo que é um recado que eu não posso fumar neste local, é proibido. E aqui eu leio ou eu escuto. Então, essa é a diferença. Uma utiliza imagens, cores, sinais, já a outra utiliza as letras e a fala, tá bom? E nós vamos fazer o exercício de hoje, que está lá na página 12, que faz referência às expressões do rosto, ou seja, as linguagens não verbais. E aí eu quero que vocês relacionem as palavras de cima com as figuras. Depois vocês deverão escolher 2 dessas figuras e falar as características dela e no cotidiano, quando essas expressões acontecem. No 2, vocês deverão me dizer se o rapaz está aceitando ou rejeitando o bolo e justificar a sua escolha. Para qualquer dúvida, eu estou disponível até o meio-dia. E essa atividade não é difícil, vou disponibilizar para vocês lá no portal da Positivo On. Façam a leitura da próxima página, que tem como título, tá dando para ver? Um corpo que convive, que será a base para as atividades da próxima aula. Um beijo e bons estudos!